Hoje eu vou falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Então, tenho aqui o Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, os espíritos, eles são atraídos, aliás, nós atraímos espíritos de acordo com a nossa sintonia. Então, se a nossa sintonia é do bem, nós atraímos os bons espíritos. Se a nossa sintonia é viciosa ou é sintonia do mal, desejo de fazer o mal, nós atraímos espíritos da mesma faixa vibratória. Então, se nós pensamos no bem, fazemos o bem, vigiamos o pensamento, fazemos a nossa prece, temos atitudes de amor pelo próximo, de caridade, nós atraímos os bons espíritos e afastamos os maus espíritos, porque nós cansamos os maus espíritos pela nossa atuação no bem. Então, os espíritos, quando eles não conseguem se aproximar, porque nós estamos ali sempre vigiando, fazendo a nossa renovação íntima, eles se afastam porque cansam. E aí nós temos aqui a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, a pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha só que interessante. Então, às vezes a gente está assim, sem pensar em nada, sem preocupação, e de repente vem aquela ideia. E aí, que ideia é essa? Vai de acordo com a nossa sintonia. Se nós estamos sempre praticando bem, essas influências são dos bons espíritos, como eu já falei. Mas se nós estamos aí sem vigiar, temos tendências que às vezes trazemos do passado, vícios que não vencemos no passado. Então, às vezes nós somos influenciados, por exemplo, com uma ideia que não é nada boa. E às vezes se nós, nessa ideia que não é boa, nós nos deixamos levar, o que acontece? Nós vamos ser ali, ser influenciados e pode começar aí uma obsessão. Então, todo vício, ele tem uma obsessão também. O que é o vício? Por exemplo, o vício do tabaco ou do álcool, um exemplo. Aquela pessoa, ela fumou a vida inteira, ou bebeu a vida inteira. Ela desencarna, ela continua com o vício. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se aproximar de pessoas que fazem consumo dessa substância. Não é que esse espírito vai consumir o álcool que você está bebendo, ou que aquela pessoa está fumando. Não é nada disso. Mas ele vai sentir a sensação. Essa sensação que produz para o espírito como se ele estivesse ali fumando, bebendo, e assim para os outros vícios, das drogas, do cigarro, da gula, qualquer outro tipo de vício. Então, esse espírito, ele encontrando ali uma sintonia, o que ele vai fazer? Ele vai ali está sempre influenciando essa pessoa de forma negativa. E às vezes não é um espírito mau, mas é um espírito que não venceu. Nós vemos aí muitas pessoas que fazem uso do tabagismo, que são pessoas até caridosas, pessoas boas, mas não conseguem largar o vício. Mas o que acontece? Desencarna, e aí, se não supera no mundo espiritual, ela vai, então, às vezes, também obsidiar pessoas que têm esse problema. Por isso a importância de nós vencermos os vícios através da ação da vontade, através de um tratamento espiritual, através do estudo do evangelho, é a modificação que precisamos fazer. Então, o vício, ele é prejudicial ao corpo físico, nós podemos desencarnar
como suicidas inconscientes, porque todo vício ele vai prejudicando o corpo físico. Então, não é só o vício das substâncias, mas também o mau humor, aquela pessoa que reclama demais, explode por qualquer coisa, que é a pessoa reativa. Então, são várias situações. Aquela pessoa que guarda ódio, ressentimento. Então, todos esses sentimentos, esses vícios, eles atraem espíritos na mesma sintonia. Então, por isso que Jesus disse a necessidade de orar e vigiar, porque orando nós pedimos a assistência dos bons espíritos, e vigiando, nós vamos vigiar aquilo que nós pensamos, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que possamos evitar essas obsessões. Então, essa é uma obsessão que às vezes ela pode se tornar um vampirismo, porque às vezes a pessoa está tão sendo influenciada não é só por um espírito, mas por vários, por conta do vício. Então, a gente costuma brincar que dificilmente um alcoólatra ele morre atropelado, porque aqueles espíritos tomam conta, porque se perder aquele, o que vai acontecer? Ele vai ter que arrumar outro espírito, desculpa, outro encarnado para influenciar. Então, aí às vezes não é fácil entrar naquela sintonia, naquela vibração. Então, são muitos, às vezes, que estão ali sendo influenciados por esses espíritos. Muitas pessoas que fazem esse consumo. Não é que a pessoa não pode beber um aperitivo de vez em quando, não é nada disso. Nós estamos falando das pessoas que são viciadas. Porém, tem pessoas que são viciadas e não se dão conta. O que é a pessoa viciada? É aquela pessoa que não consegue ficar sem. Então, aí está uma obsessão simples que pode virar um vampirismo. Por que vampirismo? Porque ficam ali o tempo todo sugando e influenciando negativamente para que essa pessoa faça uso desse vício. Outro tipo de obsessão simples, muito comum, é quando nós estamos, por exemplo, de mau humor, aquela pessoa que às vezes ela tem ali uma fraqueza pela maledicência, pela inveja, pelos ciúmes. Então, são essas obsessões diárias que às vezes não é um inimigo de outra existência, que aí seria uma obsessão mais grave, mas é aquele espírito que encontra a sintonia. Isso a gente vê muito nas sessões de obsessões no centro espírita, que às vezes o espírito fala assim: não, mas eu não estou fazendo nada de mal, eu só estou com ele porque eu gosto da companhia dele. A mesma coisa se dá com o vício, mesmo argumento, eles dizem a respeito do vício. Então, se eu estou fazendo companhia. Então, é muito frequente isso, já escutamos isso até naqueles espíritos que são feitas a desobsessão em pessoas com depressão. Porque a pessoa desencarna com depressão, aí depois reencarna e tem essa tendência depressiva. O que acontece? É a afinidade, a sintonia. Por isso que é muito importante procurar ajuda, seja qual motivo for. E aí nós temos a obsessão mais grave, que é a fascinação, é a mais grave de todas. Por quê? Porque a fascinação, isso aí acontece muito com os médiums. O médium às vezes não percebe que está sendo fascinado. As outras pessoas percebem, mas ele raramente ele percebe. Então, aquele médium que às vezes ele psicografa livros, recebe mensagens, e as pessoas estão vendo que tem algo de errado ali. Mas ele fica de mal com todo mundo, sai do centro espírita, vai procurar outro, ou então ele vai fazer ali uma carreira sozinho. Então, aquele médico, às vezes ele começa a ser autossuficiente, mas ele não se dá conta que ele está sendo vítima ali, entre aspas, né? Porque o médium permite isso, quando a fascinação ela é muito comum no médium vaidoso. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, aquele médium que ele diz assim: olha, eu só recebo mentor. Então, se ele recebe mentor, ele também pode receber o irmãozinho ali que está necessitado na sessão de desobsessão. Então, se ele só recebe mentor, ele também é aquele médium que
é um forte candidato aí à fascinação. E geralmente eles vão receber que espíritos? Espíritos de alta estirpe. Então, nada de aqueles espíritos simples, mas vão receber Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e por aí vai. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a fascinação o médium não percebe e eles vão envolvendo de tal forma e quando vê o problema já está instalado e às vezes levando aí um agravamento. E depois nós temos a subjugação. A subjugação geralmente é aquele inimigo do passado que ele vem fazer a cobrança. Porque no passado, na verdade, ele foi a vítima. Nós costumamos muito dizer, eu sou vítima do obsessor. É nada, a vítima, quem é a vítima é o obsessor. E ele só nos persegue porque nós fizemos mal para ele lá no passado. Às vezes destruímos a vida dele, a família, às vezes tiramos a riqueza, deixamos na miséria, várias situações, às vezes escravizamos, vendemos seus filhos. Então, nós vamos ver a história da humanidade, vamos ver aí as guerras, os genocídios, a Inquisição, várias situações. E esse espírito, às vezes, ele não se dá conta. Às vezes já passou muito tempo e ele está ali vivenciando a mesma cena, porque nós temos várias ocupações. Então, nós não ficamos com a ideia fixa. Que hora nós levantamos, vamos trabalhar, fazemos isso, aquilo, temos contas para pagar. Então, nós não fixamos nos problemas, mas eles não. Então, eles desencarnam, às vezes, com muito ódio e ficam ali revivendo aquela cena. E quando encontram aquela pessoa que prejudicou, eles começam a perseguir. Então, é muito comum essa pessoa, às vezes, ela não consegue, às vezes, perceber o grau de gravidade que é essa subjugação, porque às vezes a pessoa vai se entregando, essa pessoa às vezes se entrega à depressão, às vezes até um vício, ele induz ao vício, às vezes induz até ao suicídio. Então é muito grave a subjugação, precisando de tratamento. Então às vezes a pessoa não dá sorte com nada, porque esse espírito às vezes está influenciando. E às vezes esse espírito, o que ele vai fazer? Ele não age sozinho, às vezes ele traz outros espíritos, porque os espíritos da sombra, eles também se unem em vingança. Basta ler o livro Libertação, do André Luiz, nós vamos ver o caso da Margarida, ali que o chefe da falange era o Gregório. O Gregório, ele é um espírito muito inteligente e era o dono daquela falange toda. Então, o Gregório, ele foi um inquisidor. Então, basta nós lermos lá o livro, nós vamos compreender como é que eles trabalham em grupo, porque uns ajudam os outros, mesmo que aqueles espíritos não tenham nada a ver com aquela situação, mas é aquela coisa, eu vou te ajudar, mas quando eu precisar, você também me ajuda. Então, eles também se ajudam entre si. Então, nós vemos que, às vezes, quando ele não consegue atingir aquela determinada pessoa, às vezes ela vai atingir alguém da família. É isso que nós vemos lá no caso. Nós temos aí vários exemplos disso, que às vezes um lar que está em desarmonia, mas às vezes aquela pessoa é aquela pessoa que o espírito não consegue atingir aquela pessoa, porque é aquela pessoa que faz reforma íntima, está fazendo bem, às vezes está indo numa igreja ou no centro espírita, ela mudou o padrão vibratório dela. Então, esse espírito não consegue atingi-la, mas às vezes atingir aquele adolescente que é rebelde, que não ora, que às vezes anda com companhias que não são boas, ou outro familiar. Então é muito perigoso. E temos também a possessão. Então, a possessão, esse espírito, ele vai possuir o corpo dessa pessoa, vamos dizer assim, não no sentido total, porque dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo, mas essa pessoa ela vai perder ali a ação da vontade, ele vai dominar essa pessoa. Então, a possessão, no livro dos médiuns está como um tipo de ação do espírito, mas o Kardec ele vai corrigir isso no livro A Gênese, dizendo que a possessão ela é um tipo de mediunidade e ela pode ser tanto a influência de um bom espírito quanto
um mau espírito. É o que o André Luiz vai chamar de incorporação. Nós sabemos que não são todos os médios que têm essa mediunidade de incorporação. Nós vemos, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele incorpora Dr. Bezerra de Menezes e ele muda as feições, ele muda a voz. Essa é uma manifestação de incorporação. Tem alguns médios que eles têm a psicofonia, onde o espírito toma conta apenas dessa parte aqui, onde a pessoa vai falar. Então, é uma mediunidade diferente, é uma mediunidade mais rara. Então, nós temos que de diferenciar a possessão, então, é um novo tipo de mediunidade. Kardec assume isso no livro A Gênese, vamos repetir, e André Luiz chama de incorporação. Então, como evitar a obsessão? Então, é através da renovação interior, através de vigiar os pensamentos, de fazer o autoenfrentamento, perceber aqueles vícios que nós ainda trazemos, porque é nesse vício moral, nesse vício físico, que esses espíritos vão atuar. Então, fazer ali o evangelho no lar, fazer as nossas preces diárias, não esquecer e mudar o pensamento. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vigiar. Então, se eu estou ali, de repente alguém vem e me faz alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar manter a calma. Eu tenho que procurar não entrar na sintonia dessa pessoa. Porque se eu baixo o padrão vibratório, pronto. E aí eu entro em sintonia com esses espíritos inferiores que querem atrapalhar a nossa existência. Que muitos agem, às vezes, por inveja. Porque se você está numa situação que você está fazendo a renovação interior, está mudando, não é mais aquela pessoa do século passado, das últimas reencarnações, porque cada reencarnação nós vamos melhorando. Então, essa pessoa, às vezes, ela está tentando melhorar. E o espírito, então, ele fica ali observando. Então, qualquer fraqueza, ele vai se aproveitar dessa fraqueza. Então, se a nossa fraqueza é o dinheiro, ele vai se aproveitar disso. Se a nossa fraqueza são os vícios, ele vai se aproveitar disso. Se a nossa fraqueza é perder a paciência, então aquela pessoa vem, fala alguma coisa, como eu estava dizendo, e aí nós então reagimos de forma assim intemperante, né? Aquela pessoa que perde, que não tem temperança, e ela perde o controle. Então, é muito importante nós observarmos, fazer esse autoenfrentamento e ver esses vícios morais que eu ainda carrego e preciso, então, me libertar disso tudo. Então, o autoconhecimento, como Santo Agostinho fazia todos os dias e nos recomenda, que é observar o que eu fiz nesse dia, quais foram os meus pensamentos? Será que eu magoei alguém? Será que eu pensei mal de alguém? Porque isso também é muito importante. Porque não é só falar e agir, é pelo pensamento que nós atraímos. Então, se nós julgamos alguém pelo pensamento, pronto, basta. Basta para eles se aproximarem. Por quê? Porque, como eu já disse, nosso padrão vibratório baixa. Então, é sempre observar como está a nossa sintonia, o nosso pensamento. Então, quando nós estamos numa situação assim, qual que é a primeira medida? Fazer uma prece, elevar o pensamento. Porque à medida que nós fazemos essa prece, elevamos nosso pensamento, ele se afasta. Porque vamos lembrar que nós não somos perfeitos. Então, oscilamos o tempo todo. Então, hora nós estamos bem, outra hora nós estamos com raiva, isso é natural, porque somos imperfeitos. Então, ora nós recebemos uma notícia de alguém que nos prejudicou, às vezes sentimos até ódio no momento. Então, para trabalhar esse ódio, esse sentimento, às vezes leva dias e às vezes até meses, não é fácil. Alguém que nos traiu, ou alguma coisa muito grave, então é um trabalho que a gente vai precisar fazer e às vezes levar meses, fazer um tratamento espiritual para libertar de tudo isso. Então, é essa a principal tarefa nossa, é nos observar, porque o problema do mal é de quem faz o mal. A nossa
conscientização, que temos que fazer o bem, despertar a consciência para o nosso próprio progresso, para a nossa própria ascensão espiritual, é que deve ser o foco. Então, vamos agir de acordo com o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, conforme está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquela pessoa que não erra, mas é aquele que se esforça para melhorar a cada dia. Então, esse esforço diário. Muito obrigada.